Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras da Abracan. Gostaria de agradecer, em nome da nossa diretoria, pela presença de todos vocês, estimados associados e amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria de deixar também algumas orientações a vocês antes de introduzir o nosso palestrante. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. A apresentação será enviada pela nossa equipe no pós-evento, para o e-mail de vocês, tá bom? E para comentários, está à disposição o nosso chat. Inclusive, pessoal, aproveitem aqui a ferramenta do chat, registre seu nome, instituição, cidade. Adoramos saber de onde vocês vêm e onde vocês estão, tá bom? Muito obrigada pela presença, bem-vindos. E nós vamos começar. O tema de hoje é Novos áreas, a problemática discussão relativa à sujeição passiva do IOF Crédito, efeitos do Decreto-Lei 914 na Lei 9.779. Gostaria de chamar o Dr. Daniel de Paiva Gomes, sócio da Vieira Drigo e Vasconcelos Advogados. Ele é mestre em Direito Tributário pela FGV, especialista em Direito Tributário Nacional pela PUC e internacional pelo IBDT, coordenador da Subcomissão de Tributação da Economia Digital da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo e membro das comissões de Direito Tributário da OAB São Paulo e da OAB Pinheiros. Doutor Daniel, muito obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Que prazer tê-lo conosco. Agradeço a sua colaboração e a sua contribuição tão especial à Abracan. E a partir de então, passo a você a palavra. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento todos aqui os nossos convidados, na pessoa da Amanda e da Renata, a quem desde logo eu reitero aqui os agradecimentos pelo convite para fazer essa palestra de hoje. Já é a segunda vez que estamos desenvolvendo aí em parceria com a Abracan um webinar dessa natureza e fico muito contente de poder democratizar o acesso sempre ao conhecimento relacionado ao direito tributário, minha área de formação. E então, sem mais longas, eu queria já passar efetivamente na análise do mérito do nosso tema de hoje. Deixa eu só ver aqui. Tá, pronto. Como a Amanda adiantou, nós vamos discutir a questão da sujeição passiva do IOF na modalidade crédito. A gente sempre pensa que esse é um tema já superado e pacificado no âmbito da jurisprudência, mas existem ainda alguns meandros que podem ser discutidos relacionados à sujeição passiva desse tributo. Muito se discutiu já sobre os limites da materialidade, né, do IOF. A gente tem aí o IOF câmbio, o IOF títulos e valores mobiliários, o IOF crédito, e a gente sempre discutia a questão do IOF crédito voltada à identificação dos limites materiais, né, do que se entenderia por operação de crédito. E aí você tinha duas linhas, né, aqueles que entenderiam que as operações de crédito, por estarem inseridas no sistema financeiro nacional, elas pressuporiam sempre a presença da participação de uma instituição financeira. Então, algo para que fosse considerado operação de crédito tributável pelo IOF demandaria a presença na relação jurídica de uma instituição financeira. Essa é uma linha de pensamento. E outra entenderia, então, que o conceito de operação de crédito, ainda que inserido no sistema financeiro nacional, não demandaria a presença obrigatória de uma instituição financeira num dos polos dessa relação jurídica. E aí a gente tem toda aquela discussão envolvendo os casos de factoring, que vamos abordar mais à frente, em que o STF decidiu que não há necessidade obrigatória
de participação de uma instituição financeira para que seja legítima a cobrança do IOF crédito. Mas a análise que a gente vai mostrar e propõe para vocês é uma reflexão muito não relacionada aos limites materiais do conceito de operação de crédito, né, fato gerador do IOF, mas sim voltada para uma análise de cronologia de normas no tempo, um conflito aparente de normas no tempo, cuja resolução culminaria ao final pelo reconhecimento de que hoje é obrigatória, sim, a presença de uma instituição financeira nessa relação jurídica bilateral para que seja legítima a cobrança do IOF crédito. De modo que, então, a previsão contida no artigo 13 da Lei 9779 seria inconstitucional ou ilegal, dependendo do prisma de análise. Então, o que nós temos hoje é que o fato gerador desse tributo é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Então, qual é a ideia? Você tem uma obrigação pré-existente que gera um crédito a ser disponibilizado para a parte contrária da relação. Se a gente for analisar o momento em que se considera ocorrido o fato gerador do IOF, a gente vai ver lá no artigo 3º do Decreto 6.306 de 2007, diversos átimos temporais que foram eleitos pelo legislador para que se considere ocorrida a materialidade do fato gerador do IOF crédito. Mas o que é interessante notar? Que, independente de todos esses átimos de tempo, a questão ainda precisaria ser analisada sob a ótica da sujeição passiva. Então, surge a dúvida, quem é o sujeito passivo no IOF crédito? É necessária ou não a presença de uma instituição financeira na operação para que ocorra a incidência legítima desse tributo? A questão relacionada, como eu disse, à identificação do que se entende por uma operação de crédito, ela já foi bastante estudada, com uma certa profundidade até. Ela passa muito por aquela discussão que a gente tem também em outros tributos, relacionada a identificar se a outorga de competências tributárias ela é feita sob uma ótica, uma abordagem tipológica ou conceitual. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho ali, aos estados compete a instituição de imposto sobre a circulação de mercadorias. O que seria operação de circulação de mercadoria? Se eu adotar uma abordagem conceitual, ela é mais fechada, ela não evolui com o tempo, eu vou chegar a uma determinada conclusão. Se eu adotar uma abordagem tipológica, que ela é mais aberta, fluida, tem uma pegada um pouco mais de teoria social do direito, acompanhando a evolução da sociedade, eu vou chegar a uma outra conclusão. Então, sob a ótica, por exemplo, do imposto sobre serviços, eu posso identificar que o conceito de serviço ele seria limitado às obrigações de fazer. Eu tenho ali um conceito fechado e unívoco de serviço, bem pautado na ótica civilista, ou eu posso ter uma análise mais aberta, tipológica, em que o serviço, então, seria uma utilidade disponibilizada a outrem com conteúdo de lucro. Esse tipo de questão, ela entra, então, também quando a gente pensa no IOF, né? Quando a gente pensa no conceito, nos limites semânticos do critério material do IOF, operação de crédito. Então, eu posso analisá-lo de uma forma mais restrita, de uma forma conceitual, ou sob uma ótica mais aberta e fluida, que seria uma abordagem tipológica. Mas será que eu preciso realmente de todo esse esforço argumentativo para concluir pela legitimidade ou ilegitimidade da previsão contida na Lei 9779? O que essa lei nos diz? Basicamente, ela prevê, no seu artigo 13, a possibilidade de incidência do IOF crédito, mesmo em operações em que não esteja presente uma instituição financeira. Então, eu tenho os casos, por exemplo, de mútuo intercompany. No mútuo intercompany, eu tenho duas empresas que elas fazem parte do mesmo grupo empresarial, nenhuma delas é instituição financeira, e mesmo assim há a cobrança do IOF crédito, por conta da previsão explícita da regra contida no artigo 13 da Lei 9779 de 1999. A mesma coisa em relação a pessoas físicas. Então, o mútuo ele seria uma operação de crédito que, ainda que não presente uma instituição financeira, daria aso à incidência de IOF. A questão é saber se isso realmente se mantém
analisando todas as normas que foram editadas ao longo do tempo, identificando, né, delimitando a sujeição passiva do IOF. Então a gente deixa de discutir os limites semânticos do que se entende por operação de crédito e passa a focar na análise temporal, ou seja, do conflito aparente de normas no tempo, relacionada à sujeição, à disciplina da sujeição passiva do IOF crédito. Então, se eu for analisar historicamente os diplomas que regulamentaram essa questão, eu vou identificar, então, o Código Tributário Nacional, certo? É a Lei 5172 de 66, só que eu também tenho a Lei 5.143 de 1966. Esses dois diplomas normativos, eles foram recepcionados pela Constituição Federal de 88 por conta da previsão contida no parágrafo 5º do artigo 34 do ADCT. Então, essa norma, como eu colacionei aqui para vocês a literalidade dela, ela prevê, então, que a legislação anterior, desde que não seja incompatível com a nova ordem constitucional, ela é recepcionada pela Carta Magna. Ou seja, se eu tenho leis ordinárias que foram editadas antes do advento da Constituição de 88, e elas são compatíveis com o espírito, com o conteúdo, com a índole material da nova ordem constitucional, essas leis elas são recepcionadas pelo novo texto constitucional. Só que, ao assim se fazer, ou seja, ao recepcionarmos as novas normas no sistema constitucional novo, que seria a Carta de 1988, eu preciso identificar se formalmente essas normas que foram recepcionadas, elas continuam ostentando o mesmo status. Porque, como eu disse para vocês, o Código Tributário Nacional e a Lei 5.143, elas não são leis complementares em sua origem. Entretanto, considerando que o artigo 146 da Constituição de 88 prevê que a disciplina dos elementos do fato gerador, a disciplina da obrigação tributária, de todas essas questões relacionadas, então, à relação jurídico-tributária, à regra matriz de incidência, em todos os seus elementos, ela tem de ser disciplinada por lei complementar, a jurisprudência e a doutrina passaram a entender que as leis editadas anteriormente da Constituição de 88 e que foram recepcionadas porque o seu conteúdo era materialmente compatível, elas foram recepcionadas com status de lei complementar, certo? Então, esse status de lei complementar, ele serve justamente para demonstrar que a alteração do Código Tributário Nacional ou da Lei 5.143 por normas supervenientes, ela somente pode ocorrer se feita por lei complementar. E é aí que surge a dúvida. Se eu tenho, então, Código Tributário Nacional e Lei 5.143 de 66, recepcionadas com status de lei complementar, eu posso admitir a alteração desses dois diplomas normativos com base numa mera lei ordinária, que seria a Lei 9.779 de 1999? Essa é a grande dúvida. Como que podemos, então, conduzir essa reflexão? Em um primeiro momento, eu preciso identificar como o CTN e a Lei 5.143 lida com a fixação dos limites do sujeito passivo do IOF, para, depois disso, eu verificar se a Lei 9.779, sendo lei ordinária, poderia ser considerada como legítima para a exigência dessa exação fiscal. E essa análise ela tem que ser conduzida de uma forma faseada. E é o que proporemos a seguir, então, para vocês. Nós temos, então, um conflito aparente de normas no tempo. Por quê? A Lei 5.143, de 1966, ela já disciplinava o IOF, antes, portanto, do Código Tributário Nacional. O problema é que esse descompasso temporal, ele ocorre em uma questão mínima de alguns dias. Então, eu tenho ali a Lei 5.143, de 1966, promulgada no dia 20 de outubro de 66 e publicada em 24 de outubro de 66. A promulgação de uma lei, o que ela é? Você poderia falar, poxa, Daniel, mas o que é a promulgação de uma lei? Uma lei considera-se promulgada
quando ela é assinada, quando ela é sancionada pelo respectivo órgão. A sua publicação ocorre em Diário Oficial. Após isso, eu tenho a entrada em vigor da norma. A entrada em vigor, ela passa então a produzir efeitos. Eu tenho validade, vigência e eficácia agora funcionando concomitantemente. Eu preciso então saber em que medida qual dos átomos de tempo que eu analiso para fins de identificação da prevalência de uma norma em detrimento de outra. Por que isso é importante? Porque o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, ele foi promulgado em 25 de outubro de 66 e publicado em 27 de outubro de 66. Então vejam que interessante. Enquanto a Lei 5.143 foi promulgada 5 dias antes e publicada 3 dias antes do Código Tributário Nacional. Entretanto, apesar de a promulgação e a publicação do Código Tributário Nacional ser posterior, a data de entrada em vigor dessas duas leis se deu no mesmo período, ou seja, a entrada em vigor ocorreu na mesma data. Tanto a Lei 5.143 quanto o Código Tributário Nacional entraram em vigor no dia 1º de janeiro de 1967. Eu tenho ali a previsão, então, do artigo 218 do CTN, deixando claro que ele entra em vigor em todo o território nacional no dia 1º de janeiro de 67, revogadas as disposições em sentido contrário, e, ao mesmo tempo, o artigo 18 da Lei 5.143 de 66, prevendo a entrada em vigor desse diploma legal no dia 1º de janeiro de 1967. Então, surgiria a seguinte dúvida. Se uma dessas normas, CTN e a Lei 5.143, disciplinar a sujeição passiva do IOF de uma forma distinta, de uma forma conflitante, como saber qual dessas duas normas prevalecerá? A gente sabe que a lei posterior revoga a lei anterior que seja com ela incompatível. Esse seria o fenômeno da revogação tácita. Então, a importância de eu identificar qual é a norma que prevalece só faz sentido se uma das duas normas ela disciplinar a sujeição passiva do IOF de uma forma mais restrita, que entra em conflito com a disciplina mais ampla. Então, se eu tenho, por exemplo, o Código Tributário mais amplo sendo posterior, será que ele prevalece sobre a lei que seria mais restrita, 5.143? Ou o fato de entrarem em vigor na mesma data faz com que ambas coexistam em harmonia? Bom, quando a gente pensa nesse tema, a gente seria obrigado, então, a analisar, a admitir a possibilidade de dois cenários. Ou o Código Tributário Nacional tendo sido promulgado e publicado posteriormente, como a gente viu, né? A gente tem aqui o CTN tendo sido promulgado 5 dias depois e publicado 3 dias depois em relação à Lei 5.043. Eu posso afirmar que o CTN revogou a Lei 5.143 ou esses dois diplomas eles coexistem por conta de terem entrado em vigor na mesma data? Qual é a relevância da adequada resposta a esse questionamento? A relevância é justamente o objeto da nossa conversa, do nosso webinar de hoje. Nós temos o seguinte, a Lei 5.143, quando ela disciplina a sujeição passiva do IOF, ela restringe essa sujeição passiva apenas às operações de crédito em que esteja presente nessa relação jurídica uma instituição financeira. O mesmo não se diga em relação ao Código Tributário Nacional, na medida em que esse diploma normativo deixa claro que pode ser escolhida qualquer das partes da operação entabulada. Ou seja, o CTN ele não faz menção, ele não restringe, então, o sujeito passivo do IOF crédito apenas aquelas hipóteses em que esteja presente uma instituição financeira. Consequentemente, poderia fazer a leitura no seguinte sentido. O CTN admite a incidência do IOF crédito sobre operações de crédito realizadas que não contenham a presença de instituições financeiras. Como que eu resolvo isso? Bom, eu tenho de recorrer, então, à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, certo? Cujo artigo 2º, parágrafo 1º, contém aquele princípio de prevalência da norma posterior sobre a norma anterior.
Então, eu tenho ali, parágrafo 1º do artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. No nosso caso, não dá para admitir que estamos diante de uma revogação tácita, na medida em que o CTN não arrolou especificamente a revogação da Lei 5.143. Eu estaria diante de uma possível revogação tácita, já que a expressa estaria rejeitada. Então, eu tenho aí o CTN possivelmente incompatível com a Lei 5.143. Só que eu preciso identificar qual é o átimo de tempo que prevalece na análise do conflito de normas no tempo. Como eu disse para vocês, nós temos 3 átimos aqui passíveis de utilização para a resolução desse conflito aparente de normas. O primeiro deles é a promulgação. O segundo é a publicação. E o terceiro é a entrada em vigor. Como identificar isso? Bom, a lei não nos dá essa diretriz, portanto, temos de, então, analisar o modo como a jurisprudência encara a utilização do critério temporal como resolutivo de conflitos aparentes de normas no tempo. E a jurisprudência do STF, ela caminha no seguinte sentido. Ela identifica que o conflito de normas no tempo deve ser analisado à luz da data da promulgação da norma em detrimento da data da sua entrada em vigor ou da sua data de publicação. Assim, se a promulgação da Lei 5.143 se deu 5 dias antes do Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, de seu turno, tendo sido editado 5 dias depois, ele teria revogado tacitamente a Lei 5.143 na parte em que esta lei, supostamente pretérita, fosse incompatível materialmente com o CTN. E por quê? Porque, basicamente, entendeu-se que a promulgação é o ato que atesta a existência de uma norma no nosso ordenamento jurídico. Então, por conta disso, a promulgação atestando a existência da norma é o átimo de tempo que deve ser levado em consideração quando nós analisamos o conflito de normas no tempo. Com base nesse racional abstrato, ou seja, o racional no sentido de que a norma promulgada posteriormente revoga a norma publicada anteriormente, nós somos obrigados a concluir que o Código Tributário Nacional, na parte em que é contrário à Lei 5.143, teria revogado esta última norma. E é justamente isso que ocorre no nosso caso concreto. Ou seja, se o CTN versou na sua integralidade sobre a materialidade e a sujeição passiva do IOF crédito, como o artigo 218 deixa clara a revogação das disposições em sentido contrário, ele teria, consequentemente, revogado tacitamente a Lei 5.143 de 1966. Aí surge a nossa próxima dúvida. O Código Tributário Nacional, quando disciplinou o IOF, ele tratou apenas da materialidade desse imposto ou ele também versou sobre a sujeição passiva? Eu já adianto para vocês que ele versou tanto sobre a materialidade quanto a sujeição passiva. Mas há alguns pontos dignos de nota quando fazemos a leitura comparada dos dispositivos que disciplinam o IOF. Então, como vocês podem verificar na tabela constante do nosso slide, quando eu comparo o caput do artigo 63 do Código Tributário Nacional, que teria supostamente revogado tacitamente o artigo 1º da Lei 5.143, eu constato um dado bastante interessante e digno de nota, qual seja o fato de que o Código Tributário Nacional simplesmente não menciona, quando da descrição do fato gerador desse imposto, o sujeito passivo da obrigação tributária. Vamos ver. Artigo 63 do Código Tributário Nacional, Lei número 5.172 de 1966. Artigo 63. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador. Agora vamos comparar com o artigo 1º da Lei 5.143. O imposto sobre operações financeiras incide nas operações de crédito e seguro realizadas por instituições financeiras e seguradoras e tem como fato gerador. Então vejam que interessante. Se eu sou obrigado, a partir da premissa de que a norma que disciplina a materialidade do tributo já deve indicar o sujeito passivo responsável pela prática desse fato gerador, eu poderia entender que, na verdade, o CTN não teria revogado a Lei 5.143, que, na verdade, a interpretação integrativa de ambos os dispositivos levaria à conclusão de que houve um aumento do critério material do fato gerador, mas há uma integração sob a ótica da sujeição passiva. Por quê? Como vocês podem ver, o artigo 63, ele faz menção às operações de crédito e às operações de seguro, que também são mencionadas pela Lei 5.143 como fatos geradores passíveis de incidência do IOF. Entretanto, a Lei 5.143 não faz menção às operações de câmbio e não faz menção também à materialidade relativa aos títulos e valores mobiliários. Então, eu consigo nitidamente identificar que há uma ampliação do aspecto material da regra de incidência do IOF. Porque enquanto a Lei 5.143 prevê incidência apenas sobre câmbio e seguro, apenas sobre crédito e seguro, o CTN, além da operação de crédito e do seguro, também admite a incidência desse imposto federal sobre as operações de câmbio e de transmissão de títulos, operações de títulos e valores mobiliários. Então, eu poderia enxergar essa situação não como uma situação de revogação tácita, mas sim como uma situação em que o CTN ampliou o aspecto material do IOF e, já que o seu caput é omisso quanto à indicação daquele que pratica o fato gerador, ele seria então integrado pela Lei 5.143 de 1966. E aí eu conseguiria então fechar a conta para dizer, olha, a interpretação conjunta do CTN com a Lei 5.143 leva à conclusão de que o IOF incide sobre operações de câmbio, operações de crédito, operações com títulos e valores mobiliários e operações de seguro, desde que presentes na operação instituições financeiras e seguradoras, já que isso seria uma decorrência lógica da integração entre o artigo 1º do 5.143, da Lei 5.143, com o artigo 63 do CTN. Essa interpretação puramente teórica e abstrata, ela se sustenta? A nosso ver, não. E isso também é corroborado em contra-eco, né, na jurisprudência do STF. Claro que nós ainda não temos esse tema pacificado de uma forma definitiva sobre a constitucionalidade ou não da Lei 9779, no seu artigo 13, mas a aplicação analógica da incidência do IOF crédito sobre operações de factoring levaria à conclusão, então, de que a interpretação conjunta do CTN com a Lei 5.143 não leva, não nos força a admitir que sempre deve estar presente uma instituição financeira na relação jurídica. Então, nós temos aí como exemplo a ADI 1763, que ao analisar a incidência do IOF sobre operações de factoring, concluiu pela desnecessidade de presença de instituições financeiras nessas operações para fins de incidência do IOF. Ou seja, a operação de crédito, né, essa prática de atividade financeira, poderia ser realizada por qualquer pessoa jurídica. Isso é reiterado no recurso extraordinário 426918 e no recurso extraordinário 438452. Logo, é possível, sob a ótica da jurisprudência fixada pelo STF, no caso de factorings, é possível que pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras também pratiquem operações de crédito sujeitas ao IOF. Eu poderia, então, agora voltar para aquele embate inicial que nós apresentamos para vocês. Eu posso ter a primeira posição. Sendo o IOF, então, partindo-se da premissa de que o IOF é o imposto que regula o sistema financeiro, nós teríamos de concluir que somente as instituições financeiras podem praticar operações de crédito, de modo que a materialidade desse tributo
seria limitada pelo sujeito passivo que pratica o fato gerador. A posição 2 nos levaria a entender que o IOF ele pode atingir operações de crédito que estão fora do âmbito das instituições financeiras. Consequentemente, então, o Código Tributário, sendo posterior à Lei 5.143, teria revogado tacitamente esse dispositivo, né, o artigo 1º da 5143, ampliando a sujeição passiva do IOF. Eu vi que surgiu aqui um questionamento no chat. A gente tem a ideia é deixar os questionamentos para o final, tá, pessoal? Então, acho que veio do Leandro, né? E aí, Leandro, eu te peço a gentileza de guardar sua dúvida, ou até já fique à vontade para mandar no nosso Q&A, e a gente retoma isso ao final, porque muito provavelmente algumas das dúvidas vão ser respondidas ao longo dos próximos slides. Então, se a gente pegar a jurisprudência já existente do STF sobre factorings, eu seria obrigado a concluir, então, que o CTN teria pacificado a questão, deixando claro que quaisquer das pessoas na operação tributada podem ser submetidas à incidência do IOF, sendo que essa sujeição passiva não é restrita, não é limitada às instituições financeiras. E esse parece ser realmente o racional do legislador, ao menos do Poder Executivo, na medida em que foi editado o Decreto 6.306 de 2007, dando eco, então, ao artigo 13 da Lei 9.779, ou seja, reconhecendo que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Ok? Temos, então, a Lei 9.779 de 1999, deixando consignado no seu artigo 13 que as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. E aí o parágrafo 2º desse artigo 13 coloca ali que é responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo a pessoa jurídica que conceder o crédito. Vejam, então eu tenho uma norma prevista em lei ordinária que está disciplinando a materialidade do fato gerador e a sujeição passiva do IOF. Essas matérias, de acordo com o artigo 146 da Constituição, somente poderiam ser versadas por lei complementar. Acresça-se a isso o fato de que essa lei ela foi editada em 1999, ou seja, posteriormente ao advento da Constituição Federal. Então, diferentemente do CTN e da Lei 5.143, que foram editados anteriormente e foram recepcionados pela nova ordem constitucional com status de lei complementar, a Lei 9.779 ela foi editada em um cenário constitucional em que, sob a ótica formal, ou seja, o modo como as normas que disciplinam fatos geradores e sujeição passiva devem ser editadas, exige a edição de lei complementar. Claro que se eu concluir que a lei, que o CTN ampliou a sujeição passiva para admitir a possibilidade de incidência do IOF em operações que não contenham em um dos polos instituições financeiras, eu poderia concluir que esta lei ordinária 9779, no seu artigo 13, está meramente regulando o que já veio previsto no Código Tributário Nacional, de modo que não haveria que se falar em inconstitucionalidade formal. Por outro lado, se eu entender pela linha da interpretação integrativa entre a Lei 5.143 e o CTN, eu seria obrigado a reconhecer que a limitação, ou seja, o requerimento, o requisito de pré-existência de uma instituição financeira, tal como previsto na Lei 5.143, somente poderia ser derrogado por uma norma de índole complementar, ou seja, uma lei complementar, e não meramente por uma lei ordinária. Como que fica, então, a questão da sujeição passiva do IOF crédito? Bom, nós tivemos a oportunidade de, anteriormente, analisar e comparar a materialidade do IOF crédito, ou seja, como que o CTN regula o IOF crédito e como que a Lei 5.143 regula esse mesmo imposto.
nesse momento, nós vimos que a Lei 5.143 somente submetia à incidência do IOF as operações praticadas por instituições financeiras de crédito e de seguro. Vamos voltar lá. Somente as operações de crédito e as operações de seguro realizadas por instituições financeiras seriam então submetidos à incidência do IOF. O CTN, por outro lado, teria ampliado essa materialidade para concluir que, além das operações de crédito e de seguro, também as operações de câmbio e as operações com títulos e valores mobiliários seria submetida à incidência do IOF crédito. O fato de o caput do CTN não mencionar quem seria o responsável pela prática do fato gerador do IOF é suficiente para que eu possa admitir a interpretação integrativa anteriormente proposta e entender, então, que o artigo 1º da Lei 5.143, na parte em que ele limita a materialidade apenas às operações praticadas por instituições financeiras, ainda é válida? Não. E por quê? Porque o artigo 66 do Código Tributário Nacional, ele complementaria, então, o caput do artigo 63, na medida em que o artigo 66 do CTN prevê que o contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada, como dispuser a lei. De modo que caberia à lei indicar qualquer pessoa, ainda que não instituição financeira, para ser sujeito passivo da obrigação tributária. Logo, o artigo 13 da Lei 9779 de 1999 seria justamente essa lei exigida pelo artigo 66 do CTN. Então, quando o artigo 66 prevê como dispuser a lei, essa lei, leia-se lei ordinária, é justamente o artigo 13 da Lei 9779. De modo que ilegalidade ou inconstitucionalidade não haveria, e então a disciplina proposta pelo legislador infraconstitucional, quando da edição dessa Lei 9779 de 1999, teria sido adequada. Por outro lado, o artigo 4º, inciso 1, da Lei 5.143, de 66, ele prevê que são contribuintes do IOF crédito as instituições financeiras definidas como tal no artigo 17 da Lei 4595, de 1964, que pratiquem operações de crédito. Logo, eu seria obrigado então a entender que, como o CTN deixou ao cargo da lei ordinária a rolar quem seria o sujeito passivo, né, quem seria o contribuinte, o responsável tributário do IOF, o artigo 66 do CTN teria revogado tacitamente o artigo 4º, inciso 1 da Lei 5.143, e, por outro lado, o artigo 63 do CTN teria revogado tacitamente o artigo 1º da Lei 5.143 de 66, não só para ampliar a materialidade, então, para colocar dentro do âmbito de incidência do IOF, além das operações de crédito e de seguro, também as operações de crédito e com títulos e valores mobiliários. Não, ele teria ido além para deixar, então, a cargo do legislador ordinário a fixação da sujeição passiva do IOF. Teoricamente, então, eu teria aqui a revogação tácita da Lei 5.143, seus artigos 1º e o inciso 4º do artigo, o inciso 1º do artigo 4º dessa Lei 5.143. Mas será que houve realmente revogação tácita? Na verdade, os dados empíricos mostram que não. Pragmaticamente, portanto, não há que se valer em revogação tácita do artigo 4º, inciso 1 da Lei 5.043 de 66. E por que não houve essa suposta revogação tácita? Justamente porque, depois do advento do Código Tributário Nacional, foi editado o Decreto-Lei 914 de 1969. Então, como que eu posso admitir que a Lei 5.143 foi revogada tacitamente pelo Código Tributário Nacional, se essa mesma Lei 5.143 foi objeto de alteração legislativa quando do advento do Decreto-Lei número 914 de 1969? É claro que não há como se admitir que houve uma efetiva revogação,
porque senão nós estaríamos no cenário esdrúxulo em que o Decreto-Lei número 914 de 1969 modificou uma lei que já se encontrava mais no nosso ordenamento jurídico. Assim, por mais que fosse possível, né, seja possível, construir um raciocínio, então, que concluísse pela revogação tácita do artigo 1º e do artigo 4º, inciso 1, da Lei 5.143, de 66, o que nos levaria, consequentemente, à conclusão de que, com base na delegação de competência ao legislador ordinário, prevista no artigo 66 do CTN, para a fixação da sujeição passiva do IOF, nos levaria à conclusão, então, de que a Lei 9779, em seu artigo 13, é constitucional e legal. Nós somos obrigados a reconhecer que o fato de ter sido editado o Decreto-Lei 914 de 1969 é um dado empírico forte o bastante para rechaçar essa conclusão inicial. Ou seja, a Lei 5.143 de 1966 permanece válida, vigente e eficaz no nosso ordenamento jurídico. E é justamente esse o núcleo duro do nosso webinar de hoje. Por quê? Porque, vejam, acompanhem comigo a redação originária da Lei 5.143 de 66. Então, diferentemente do CTN, que, lembrando, lá no artigo 66, colocava que caberia à lei ordinária a rolar quem seria o contribuinte do imposto, né? O contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributária como dispuser a lei. Isso é o que nós temos no CTN. O artigo 4º, inciso 1 da Lei 5.143, por outro lado, ele colocava o seguinte: é contribuinte do imposto, no caso do inciso 1 do artigo 1º, ou seja, no caso de operações de crédito, a instituição financeira referida no artigo 17 da Lei 4595 de 1964, que realiza a operação como supridora de valores ou crédito ou efetua o desconto. Vejam que interessante. Então, e aí o artigo 5º dessa mesma norma, né, da Lei 5.143, previa a figura do responsável tributário. Agora, eu tenho aqui na coluna totalmente à direita, a terceira coluna, a redação do artigo 1º do Decreto-Lei número 914 de 1969. Ele prevê ali os artigos 4º, 5º, 7º e 9º da Lei 5.143 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. São contribuintes do imposto os tomadores de crédito e os segurados. Vejam que interessante, ele coloca um ponto final que eu até grifei aqui para vocês. Por que isso é extremamente relevante? Porque quando a gente consulta a redação atualizada do artigo 4º da Lei 5.143 de 66, nós vemos que há uma total confusão no repositório de informações do Planalto. Porque eles trocaram o ponto final que está na redação nova do artigo 1º do Decreto-Lei número 914 de 1969 por 2 pontos. E ao final dos 2 pontos, mantiveram a redação antiga, a redação originária do artigo 4º. E aí a gente entra num verdadeiro contrassenso. Então, se a gente hoje acessar o site do Planalto, vai estar, a redação vai estar descrita como a segunda coluna desse nosso slide. Então, vai aparecer, são contribuintes do imposto os tomadores de crédito e os segurados. 2 pontos. No caso do inciso 1 do artigo 1º, a instituição financeira, que realiza a operação como supridora de valores ou crédito. Então, vejam que contrassenso, como que o caput do artigo 4º, a redação supostamente atualizada pelo Decreto-Lei número 914 de 69, pode colocar como contribuinte o tomador do crédito, e o inciso 1 da redação originária, mantido equivocadamente na página do Planalto como sendo parte da Lei 5.143, menciona que o contribuinte é a instituição financeira. Isso não tem como acontecer. Ou eu tenho como contribuinte o tomador e como responsável a instituição financeira, ou o contribuinte é a instituição financeira e o responsável é o tomador de crédito. Então, essa confusão feita pelo legislador na hora de publicizar a norma, gera uma confusão absurda e esvazia o conteúdo e a intenção do legislador que editou o Decreto-Lei 914 de 69. Então, o legislador de 69, ele foi claro. São contribuintes do imposto do IOF, o tomador de crédito e o segurado. Ponto final.
significa dizer, então, que quando o artigo 1º do Decreto-Lei número 914 de 69, ele coloca ali, passa a vigorar com a seguinte redação, e ele agora, um dispositivo que antes tinha incisos, ele passa a não possuir mais esses incisos por conta do ponto final, eu sou obrigado a reconhecer que os incisos deveriam ter sido suprimidos da redação antiga da Lei 5.143, sob pena de levar a uma conclusão esdrúxula em que eu tenho mais de um contribuinte envolvido na operação. Então, antes da entrada em vigor do Decreto-Lei número 914 de 69, de fato, o IOF Crédito tinha como contribuinte do imposto as instituições financeiras. Então, a redação originária do artigo 4º, inciso 1 da Lei 5.143 previa exclusivamente a incidência do IOF em operações com instituições financeiras e elencava como contribuinte desse imposto as instituições financeiras. E não havia previsão na Lei 5.143 da figura do responsável tributário. Vejam só a literalidade do artigo 5º da Lei 5.143. O imposto será recolhido mensalmente sob exclusiva responsabilidade do contribuinte. E quem era o contribuinte? De acordo com o artigo 4º, inciso 1, justamente as instituições financeiras. Então, a Lei 5.143 deixava claro que não existia a figura do responsável tributário e o contribuinte era a instituição financeira. O que veio, então, fazer o Decreto-Lei 914 de 69? O Decreto 914 de 69, ele colocou uma nova figura de contribuinte do IOF Crédito, que deixou de ser a instituição financeira e passou a ser o tomador do crédito, ok? Conforme descrito no próprio caput do novo artigo 4º, lembrando que esse caput termina em ponto final, ou seja, houve a revogação dos incisos que informavam a redação originária do artigo 4º. Então, o contribuinte passou a ser exclusivamente o tomador do crédito. E a nova redação do artigo 5º da Lei 5.143 de 66, conferida pelo Decreto-Lei 914 de 69, deixa claro que o responsável tributário são justamente as instituições financeiras. Então, acompanhem comigo. Nova redação do artigo 5º da Lei 5.143, conferida pelo Decreto-Lei 914. São responsáveis pela cobrança do imposto e pelo seu recolhimento ao Banco Central do Brasil, ou a quem este determinar, nos prazos fixados pelo Conselho Monetário Nacional, inciso 1, nas operações de crédito, às instituições financeiras a que se refere o artigo 14. Então, qual é o resumo da ópera quando eu analiso, então, a redação originária da Lei 5.143, comparada com a redação da Lei 5.143, após o advento do Decreto-Lei 914 de 69. Bom, inicialmente, eu tinha, então, a incidência do IOF Crédito, indicando explicitamente a figura da instituição financeira como contribuinte do imposto, e não havia previsão de responsável tributário. Após o advento do Decreto-Lei 914 de 69, a redação da Lei 5.143 passou a prever como contribuinte do IOF Crédito o tomador do crédito e como responsável tributário a instituição financeira. É uma mudança, então, significativa no modelo de operação. Eu chego, então, a duas interpretações possíveis. A primeira é, tendo sido recepcionado com status material de lei complementar, esse decreto-lei ele teria revogado tacitamente o artigo 66 do Código Tributário Nacional. Então vejam que interessante. Eu tenho o Código Tributário Nacional e a Lei 5.143, ambos editados em 1966. E aí a gente já viu anteriormente que a Lei 5.143 foi promulgada 5 dias antes do que o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional, tendo delegado a fixação da sujeição passiva à lei ordinária, por meio do seu artigo 66, deixaria aberta a possibilidade de que operações em que não há presença de instituições financeiras também sejam submetidas à incidência do IOF Crédito. Por quê? Porque ambos esses diplomas, por regularem aspectos do fato gerador da obrigação tributária, por regularem sujeição passiva tributária, foram recepcionadas pela nova ordem constitucional
com o status material de lei complementar. Entretanto, esse mesmo racional da recepção com o status de lei complementar, que é aplicado para o CTN, para a Lei 5.143, também tem de ser aplicado para o Decreto-Lei 914 de 69. Por quê? Porque o Decreto-Lei 914 de 69, quando ele modificou os artigos 4º e 5º da Lei 5.143, ele mexeu com a sujeição passiva tributária. E ao assim fazê-lo, ele está novamente, tal como feito pelos diplomas anteriores, adentrando na modificação da sujeição passiva tributária, matéria essa que, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, da nossa Constituição de 88, somente pode ser disciplinada por lei complementar. Consequentemente, as mesmas razões que justificam a nossa conclusão no sentido de que o CTN e a Lei 5.143 foram recepcionadas com status de lei complementar, também são aplicadas para o Decreto-Lei número 914 de 69. De modo que, consequentemente, este Decreto-Lei hoje possui status material de lei complementar. Ou seja, ainda que ele tenha sido editado como um Decreto-Lei em 1969, o mero fato de ele disciplinar a sujeição passiva em matéria tributária fez com que tal norma, após o advento da Constituição de 88, elevasse o status material desse Decreto-Lei, para que ele fosse, então, enquadrado materialmente com o status de lei complementar. E assim sendo, eu passo a ter, então, um embate entre 3 normas, e não apenas 2, como no início. Eu tenho, então, a Lei 5.143, que na sua redação originária previa exclusivamente como contribuinte do IOF crédito as instituições financeiras, sem fazer nenhuma menção ao indivíduo que ocuparia o polo do responsável tributário. Eu tenho, 5 dias depois da promulgação dessa Lei 5.143, a edição do Código Tributário Nacional, prevendo no seu artigo 66 a delegação à lei ordinária, para a identificação de quem seria, então, o sujeito passivo desse imposto. Mas eu tenho, em 1969, ou seja, antes da edição da Lei 9.779 de 1999, eu tenho, lá no final da década de 60, então, em 69, a edição do Decreto-Lei número 914. Decreto esse que modificou a redação originária da Lei 5.143 para prever explicitamente que o contribuinte do IOF passa a ser o tomador do crédito e o responsável é a instituição financeira. A partir do momento que eu tenho uma norma recepcionada com status de lei complementar, que prevê que o contribuinte é o tomador do crédito, e assim qualquer pessoa, mas o responsável tributário é a instituição financeira, eu tenho clara a intenção do legislador de restringir a incidência do IOF crédito apenas às operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Desse modo, das duas, uma. Ou eu enxergo, então, o Decreto-Lei 914 de 69, no seu artigo 1º, como uma norma que revogou tacitamente o artigo 66 do Código Tributário Nacional, ou então eu vou enxergar essa norma, o Decreto-Lei 914 de 69, justamente como a lei responsável por regulamentar a sujeição passiva. Então vejam, qualquer uma das duas conclusões, dos dois caminhos, né, ele leva à mesma conclusão. A limitação da sujeição passiva do IOF às operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Por quê? Ou o artigo 66 do CTN foi revogado pelo Decreto-Lei 914 de 69, de modo que prevalece hoje, válida, vigente e eficaz, a redação do caput do artigo 4º da Lei 5.143, que prevê como contribuinte o tomador do crédito, e o artigo 5º, que prevê como responsável a instituição financeira, ou então eu sou obrigado a fazer a leitura do CTN, no seu artigo 66, da seguinte forma. A partir do momento que essa regra prevê a incidência do IOF em operações de crédito cuja sujeição passiva vai ser regulamentada por lei, esta lei que faz menção ao artigo 66 do CTN seria justamente o Decreto-Lei número 914 de 1969, que restringe a incidência
do IOF Crédito apenas as operações que contêm participação de instituições financeiras. E essa lei, então, do artigo 66, que seria justamente o Decreto-Lei 914 de 69, após o advento da Constituição de 88, foi recepcionada pela novel Ordem Constitucional com status de lei complementar. Ou seja, em que pese o nome que a gente leia lá no site do Planalto, seja Decreto-Lei 914 de 69, materialmente essa lei é uma lei complementar. Consequentemente, ela só pode ser modificada por outra lei complementar. E eis então a consequência mais relevante e impactante desse raciocínio, que vejam, não discute quais seriam os limites semânticos do signo operações de crédito. Deixa de ser importante, então, identificar se operação de crédito é algo que no seu conteúdo abstrato e na intenção do legislador constitucional seria algo que demanda ou não a presença de uma instituição financeira. Não. Eu não preciso adentrar nessa discussão teórica, eu não preciso justificar uma posição conceitualista ou uma posição tipológica para enveredar por essa discussão, não. A mera análise do conflito de leis no tempo evidenciaria, então, que o cerne, o divisor de águas, para concluir pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do artigo 13 da Lei 9779 de 1999 é justamente a edição do Decreto-Lei 914 de 1969. Ora, se eu tenho um decreto-lei de 69, que ele é considerado a lei mencionada pelo 66 do CTN como responsável por regular o sujeito passivo, e esse decreto é recepcionado com status de lei complementar, eu sou obrigado a reconhecer que o artigo 13 da Lei 9779 de 1999 está violando o artigo 1º do Decreto-Lei 914 de 69 e, consequentemente, está violando a redação atualizada que este Decreto-Lei conferiu ao artigo 4º da Lei 5.143 de 1966. E, assim, a modificação dessa sujeição passiva para que seja ampla deveria ser feita por meio de lei complementar. O mesmo se diga em relação a outra premissa. Eu posso entender que o Decreto-Lei 914 de 69 revogou o artigo 66 do CTN. Da mesma forma, eu não teria, em primeiro lugar, a delegação ao legislador ordinário para fixar esse sujeito passivo, e, além disso, eu teria uma mera lei ordinária confrontando, né, o Decreto-Lei 914 de 69, recepcionado, reitero, com status de lei complementar. Então, eu teria aí uma inconstitucionalidade desse artigo 13, porque ele viola o artigo 146 da Constituição, que é justamente a norma que prevê que fato gerador e sujeição passiva são temas que devem ser disciplinados por lei complementar. E como que eu demonstro empiricamente a violação ao artigo 146? Quando eu comparo a redação do artigo 13 da Lei 9779 com o Decreto-Lei 914 de 69, que restringiu, então, a realização das operações de crédito a figura do contribuinte enquanto tomador e do responsável enquanto instituição financeira. Então, aí estaria a violação. E além da inconstitucionalidade por violação ao artigo 146 da Constituição Federal de 88, eu teria também uma verdadeira ilegalidade. Eu tenho, então, o artigo 13 da Lei Ordinária número 9779 de 1999, violando o artigo 1º do Decreto-Lei 914 de 69, que foi recepcionado com status de lei complementar. E modificou, então, o artigo 4º da Lei 5.143 para suprimir os seus incisos e deixar claro que nas operações de crédito o contribuinte do imposto é o tomador e o responsável tributário é a instituição financeira. Então, o objetivo do nosso webinar de hoje, que já caminha agora para a nossa fase de abertura de perguntas e questionamentos, ele está totalmente relacionado a nós mudarmos o foco de discussão. A gente tem de parar e essa temática do IOF no Mútuo Intercompany vai ganhar novos ares, vai ganhar mais oxigênio, e a gente tem de trazer isso para o Poder Judiciário, fazer essa análise justamente cronológica, para analisar o conflito de normas no tempo e chegar à conclusão de que o artigo 13 da Lei 9779 de 1999, ele não pode ser isolado apenas à luz do CTN e apenas à luz da Lei 5.143. Ele tem de ser analisado à luz do Decreto-Lei 914 de 69,
que deixou clara a intenção do legislador complementar de restringir a sujeição passiva do IOF crédito apenas às operações em que presentes as instituições financeiras. Isso é extremamente importante quando a gente pensa que o novo Código de Processo Civil, ele permite a rediscussão de teses tributárias sempre que você tiver uma nova causa de pedir. Então eu posso ter o fenômeno do overruling, né? A superação do estado jurisprudencial anterior, que no nosso caso seria a premissa do STF fixada lá nos casos de factoring, essa premissa do STF de que operação de crédito é um signo amplo que não demanda exclusivamente para sua concretização a presença de instituições financeiras. Eu posso superar essa argumentação focada no conceito de operação de crédito, de operação financeira, com base num novo argumento. Num argumento que está focado exclusivamente no conflito de normas no tempo. Num argumento, então, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei número 914 de 1969. Vamos então abrir agora para as perguntas, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, eu deixo aqui o meu e-mail para contato direto, gomes@vdvadv.com.br. Nós temos aqui uma pergunta do Nelson. Isso. Ao que entendi, a simples colocação de um crédito à disposição do cliente já caracterizaria o fato gerador do IOF. Se for assim, pergunto, o limite do cheque especial seria o fato gerador do IOF, seja ele utilizado ou não? Bom, de fato, a gente voltaria então para a análise. Vamos voltar aqui no decreto de 2007 para responder a sua pergunta, Nelson. Bom, de fato, em face do que os contribuintes se insurgem? Justamente isso que você colocou. O fisco, com base no artigo 13 da Lei 9779, entende que qualquer operação de crédito, com ou sem a participação de instituições financeiras, atrai a incidência do IOF crédito, ou seja, ele dá aso à cobrança do IOF crédito. E ele faz pautado na premissa de que ele está autorizado pelo artigo 13 da Lei 9779. Artigo esse que supostamente estaria regulamentando o artigo 66 do Código Tributário Nacional, na parte em que esse dispositivo coloca ali, como dispuser a lei. Então, se qualquer operação de crédito pode ser tomada como suficiente para a ocorrência do fato gerador do IOF, essas situações de mútuo, de crédito, de cheque especial, tudo isso então daria aso sim à incidência do IOF crédito. E aí o nosso parágrafo 1º do artigo 3º do decreto número 6306 de 2007, ele deixa ali arrolados todos os átimos de tempo, então ele está aqui disciplinando o aspecto temporal da regra matriz de incidência do IOF crédito, e ele deixa claro, então, que você vai ter a incidência do IOF na data da efetiva entrega, tá, do valor que constitui o objeto da obrigação. Eu posso ter também no momento da liberação de cada uma das parcelas, se esse crédito ele foi contratado em liberação parcelada. Eu vou ter a data do adiantamento ao depositante como uma das opções de incidência sob a ótica temporal. O inciso 4 desse mesmo dispositivo, ele prevê ali a data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no exterior. O inciso 5º, ele prevê a data em que se verificar o excesso de limite, assim entendido o saldo a descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob a forma de abertura de crédito. Essa é justamente, então, a sua hipótese, quando você menciona no cheque especial. Então, na data em que você verifica o excesso do limite, você está automaticamente entrando em cheque especial, você está entrando, então, numa operação de empréstimo. A partir dessa data, considera-se ocorrido o fato gerador do IOF. E é justamente essa a irresignação dos contribuintes. Eles entendem que uma operação de crédito, para ser submetida à incidência do IOF, ela teria necessariamente de ter no seu âmbito, né, nessa relação jurídica, a presença de uma instituição financeira. No caso concreto do cheque especial, obviamente, há a presença de uma instituição financeira, então perde totalmente a relevância a nossa discussão posta aqui. A ideia de provocarmos o judiciário a analisar a legitimidade do IOF crédito sob a ótica da limitação da sua sujeição passiva às operações realizadas por instituições financeiras à luz
do Decreto-Lei 914 de 69 tem apenas um desiderato. Ela tem o objetivo de afastar a incidência do IOF crédito em operações em que não estão presentes instituições financeiras. Então, imagine uma operação de empréstimo entre duas pessoas físicas, uma operação de mútuo intercompany, você tem ali empresas do mesmo grupo econômico que realizam mútuo de recursos, você tem aquela operação de conta corrente, certo? De duas empresas pertencentes ao mesmo grupo, e aí o fisco entende isso como uma operação de mútuo intercompany, exige a incidência do IOF crédito. A ideia é trazer novos subsídios para que esse tipo de operação, ou seja, para que toda e qualquer operação de crédito, de mútuo, realizada sem o intermédio, sem a participação de instituições financeiras, não seja indevidamente tributada pelo IOF, já que o Decreto-Lei 914 de 69 limitaria a incidência desse imposto apenas àquelas hipóteses em que há o tomador como contribuinte e a instituição financeira como responsável tributário. A segunda pergunta que nós temos aqui, do Michel Vieira. Aproveito aqui o ensejo para cumprimentar o Michel, amigo de longa data, muito querido. Obrigado por estar nos prestigiando e contribuindo aqui com o debate com um excelente questionamento. Ele colocou, se o Código Tributário Nacional revogou tacitamente a Lei 5.143, como o Decreto-Lei 914 de 69 teria alterado a sua redação? Esse é justamente um dos pontos sensíveis dessa discussão. Porque se eu entender que houve a revogação tácita do decreto da Lei 5.143, jamais poderíamos agora admitir que o Decreto-Lei número 914 de 69 editasse uma lei póstuma, de forma póstuma, né? Então, isso só nos leva a uma conclusão, que na verdade o CTN ele não revogou tacitamente a Lei 5.143. Revogação expressa a gente com certeza não tem. A revogação tácita ela existiria se eu olhasse para o artigo 218 do CTN, na parte em que ele coloca salvo disposições em sentido contrário. Eu poderia entender, na verdade, a relação dessas normas CTN, né, Lei 5.172 e Lei 5.143, não é de derrogação, não é de revogação tácita. Você até tem vozes na doutrina que rejeitam o fenômeno da revogação tácita. Você teria aí uma norma que suprime os efeitos de outra, mas que, por não ser retirada do ordenamento, ela continua sendo válida e vigente. Então você tem um óbice à produção de efeitos. Eu poderia enxergar, então, essa incompatibilidade do CTN com a Lei 5.143, já que a 5.143, na sua redação originária, previa como contribuinte a instituição financeira, ao passo que o CTN delegava competência à lei ordinária para fixação do sujeito passivo, e aí ele acaba, consequentemente, ampliando essa sujeição, eu poderia entender que esse dispositivo, certo, pode ser enxergado de duas formas. Primeira, enquanto não editada a lei exigida pelo artigo 66 do CTN, essa norma, ao permitir a fixação da sujeição passiva em qualquer das partes da operação tributada, ela seria válida, vigente e eficaz, independentemente da posterior regulamentação por lei ordinária, e assim houve uma ampliação imediata da sujeição passiva, certo? Então eu tinha aqui só o contribuinte e a instituição financeira, a redação originária da Lei 5.143 de 66. Na sequência, promulgação 5 dias depois, CTN coloca ali, lei ordinária pode escolher qualquer das partes da operação entabulada. Então esse dispositivo permitiria que, desde logo, fosse escolhida qualquer operação de crédito, mesmo sem instituição financeira, certo? Por outro lado, a interpretação integrativa dessas normas diz o seguinte, olha, enquanto não editada, porque ele coloca ali, ele delega para a lei ordinária, como dispuser a lei. Enquanto não editada essa lei prevista no artigo 66, permanece produzindo efeitos a redação originária dos artigos 1º e 4º da Lei 5.143 de 1966. Consequentemente, permanece válida, vigente e eficaz aquela previsão que deixa claro que somente há um contribuinte do imposto, instituições financeiras. Logo, operação de crédito tributável pelo IOF é só aquela em que presente instituição financeira. Ao me parece, essa é a leitura mais harmoniosa. Por isso que, na verdade, é um conflito meramente aparente de normas no tempo. E revogação tácita não existe entre CTN e Lei 5.143. O que eu tenho, na verdade,
dois caminhos. Ou eu entendo que o CTN suprimiu os efeitos da Lei 5.143, enquanto não fosse editada outra lei posteriormente para regulamentar a sujeição passiva, ou eu entendo que é justamente o contrário, que enquanto não editada a lei exigida pelo artigo 66, continuou produzindo efeitos justamente a redação originária do Decreto-Lei 5.143. Fato é que esse problema, né, esse suposto problema meramente aparente, ele foi resolvido 3 anos depois, né? Então eu tenho redação originária da Lei 5.143, prevendo a necessidade de instituição financeira. 5 dias depois, ainda em 1966, Código Tributário Nacional prevendo que lei poderia escolher qualquer das partes da operação tributada. E aí, 3 anos depois, veio o Decreto-Lei 914 de 1969, deixando claro, então, que o contribuinte do imposto é o tomador do crédito e responsável pelo recolhimento é a instituição financeira. E, consequentemente, ao assim fazê-lo, você teve a restrição da incidência do IOF às operações de crédito em que participante uma instituição financeira. Michel, eu espero ter atendido aí a sua dúvida. Quero aqui reiterar que a gente está à disposição para quaisquer outros questionamentos. Amanda, não sei se chegou mais alguma coisa diretamente para você em algum chat privado, mas pelo que eu estou vendo aqui no Q&A, a gente teve já a resposta de todos os questionamentos que os nossos acompanhantes aqui fizeram. Tem mais algum ponto pendente de solução, Amanda? Pode ser que estejamos agora com algum probleminha de conexão da Amanda. Não sei se a Renata também está nos acompanhando. Oi, Amanda. Meu áudio não estava conectando. Desculpa. Bom tê-la de volta. Não, eu te perguntei, a gente respondeu aqui os questionamentos do Nelson e do Michel, sim. E pelo que eu estou vendo, foram basicamente essas as duas dúvidas que trouxeram, e eu estou acompanhando aqui pelo chat, não verifiquei mais nenhum questionamento. Queria saber se tem mais alguma dúvida do pessoal, se chegou alguma coisa diretamente para você. Por enquanto não, doutor. As dúvidas aqui eu vejo que foram todas elucidadas aqui em tempo, né? E agora já uma última oportunidade, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida que ainda dá tempo, né? Exato. Não. Eu acho que já foram todas muito bem. Excelente, fico contente. Muito bem dirimidas. Muito obrigada, doutor. Tem uma última pergunta aqui que o Michel trouxe. A discussão Michel, do CARF no judiciário, isso, Michel, ela é desfavorável ao contribuinte hoje em dia, justamente porque a discussão está sendo travada sempre em torno do conceito de operação de crédito. E aí, quando o judiciário recebe isso, o que ele faz? Ele faz uma aplicação analógica do racional que o STF já tem sobre factoring. Então, entende-se que se para factoring, que é uma operação de crédito, o STF entendeu pela desnecessidade da participação de instituições financeiras, as demais operações de crédito, dentre elas o mútuo intercompany, seriam submetidas à mesma conclusão. E esse é um racional perfeitamente plausível e correto, ao meu ver. Agora, o que ainda não está sendo amplamente discutido e que deveria ser trazido a ser jogado, deveríamos jogar luzes sobre essa questão, é justamente os novos ares que nós propomos aqui para vocês de discussão da legitimidade da incidência do IOF sobre operações de crédito em que não há presença de instituições financeiras. Por quê? Porque justamente esse decreto-lei número 914 de 69, possuidor de natureza de com status material de lei complementar, não tem sido devidamente destacado. É óbvio que a discussão travada pelos contribuintes ela é feita com base na redação atualizada da Lei 5.143. Mas qual é o grande problema? Quando a gente consulta no Planalto o repositório das informações, se depara com aquela situação esdrúxula em que o Decreto-Lei 914 de 69 ele prevê, com um ponto final, ao final do caput da nova redação do artigo 4º, que a incidência é exclusiva para contribuinte enquanto tomador, ao passo que o artigo 5º prevê o responsável como a instituição financeira. Mas quando foi trazido isso para a redação supostamente atualizada da Lei 6.143, né,
quando a gente pega a versão multivigente da norma, eles substituíram aquele ponto final pelos 2 pontos da redação originária, deixando como se estivessem ainda válidos, vigentes e eficazes os incisos do artigo 4º, inciso 1º e artigo 2º do artigo 4º da redação originária da Lei 5.143 de 66, evidenciando aí o grande problema. Então, isso induz o contribuinte a erro, induz o contribuinte a não dar o devido valor para a redação atualizada do artigo 4º e do artigo 5º, que, veja, termina em ponto final, é um caput puro e simples, deixando claro, então, que a incidência pressupõe contribuinte como tomador, responsável como instituição financeira. Então, se hoje a discussão já está sendo travada, né, sobre o IOF Mútuo Intercompany no judiciário, ela deveria, então, ser travada sob esse viés, sob essa ótica, deixando-se claro, então, que o advento do Decreto-Lei 914 de 69, das duas uma, ou revogou tacitamente o artigo 66 do CTN, e, consequentemente, não existe mais delegação de competência para o Poder Legislativo ter editado o artigo 13 da Lei 9779, certo? Ou então, o artigo 66 do Código Tributário Nacional ainda está válido, vigente e eficaz, e o Decreto-Lei número 914 de 69 atua justamente como a lei que é exigida pelo CTN para disciplinar a sujeição passiva do IOF. E, consequentemente, disciplinando matéria de lei complementar, a sua modificação somente poderia ocorrer por lei complementar. Daí porque a ilegitimidade do artigo 13 da Lei 9779 ela adviria agora por fundamento outro, ou seja, a violação do Decreto-Lei 914 de 69 na condição de lei complementar regulamentadora do artigo 146 da Constituição Federal. Então, é importante lembrar que essa discussão hoje do IOF Mútuo Intercompany ela é travada no CARF e no Judiciário, mas sob outros vieses relativos ao conceito de operação financeira, de operação de crédito, buscando muito a mens legis do legislador quando instituiu o IOF Crédito, mas que nós precisamos justamente propagar esse conhecimento, democratizar o acesso a esse conteúdo para que os contribuintes tenham ciência e estejam conscientes de que o Decreto-Lei 914 de 69, quando modificou o caput do artigo 4º e o artigo 5º da Lei 5.143, é justamente o objeto nuclear que tem que ser levado ao debate e que justificaria um overruling da antiga jurisprudência do STF relacionado ao IOF incidente sobre as operações de factoring. Eu acho que essas seriam as respostas aos questionamentos. E o alerta, eu acho que o grande mote do nosso evento de hoje é justamente alertar e jogar luzes sobre um tema tão caro aos contribuintes e de forma ainda a reavivar essa discussão e mostrar que existe uma luz ainda que deve ser levada ao Poder Judiciário para sua adequada análise. Aproveito aqui o ensejo, Amanda, para agradecer novamente o convite, agradecer a todos que nos acompanharam, amigos muito queridos que eu vi aqui presentes, pessoas importantes que sempre incentivam a nossa carreira, Eduardo, Mariana, Michel, muito obrigado a todos, Bruno, Iveli, e reiterar aqui, me colocar à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e também aproveitar o ensejo para deixar claro para o pessoal que está nos acompanhando que essa temática eu a desenvolvi no âmbito do meu mestrado lá na FGV Direito SP. Então, quem tiver maiores dúvidas, a minha dissertação, a íntegra dela, está disponível na biblioteca digital da referida instituição e lá na parte em que eu trato da incidência de IOF sobre criptomoedas, você pode acompanhar com mais detalhe e de uma forma pormenorizada essa tese que a gente apresentou para vocês. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado Amanda, Renata, estou à disposição para novos eventos aí, contem comigo sempre. Obrigado a todos. Doutor Daniel, como sempre, brilhante em todos os seus eventos e todas as suas explanações. Muito obrigada. Agradeço aqui em nome da nossa diretoria por ter aceito o nosso convite e ter trazido esse evento de forma colaborativa para os associados da Abracan e todos os nossos colegas de mercado que aqui estão. E gostaria de agradecer muitíssimo também a todos os participantes que estiveram conosco até o término aqui da jornada. Doutor Daniel,
sabe que a Abracan é a sua casa, você também faz parte da nossa equipe de docentes, né? Ainda mais o doutor que é uma autoridade no assunto quando falamos em tributações, no direito tributário, realmente autoridade no assunto e traz isso sempre com muita maestria. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos Perdão. e é isso aí. Obrigado, Amanda. Obrigado, Renata. Nós que agradecemos. Eu gostaria de aproveitar, doutor, e estender o convite a você. Amanda, acho que seu microfone fechou. Fechou. Bati aqui o mouse sem querer. Me desculpe. Até aproveitar a todos que entraram na sala posteriormente, aqui a introdução, essa apresentação do doutor será compartilhada com todos. A nossa equipe enviará durante a semana, no e-mail de inscrição de vocês, essa apresentação que o doutor Daniel nos trouxe hoje. E aproveitando também o espaço, doutor, gostaria de convidar a todos, o senhor também, para o nosso próximo webinar, que será amanhã com a economista, a senhora Gisele Yamauchi, e ela vai trazer o tema A Indústria Foi Embora, e agora? Ela vai falar a respeito do caso das áreas industriais ociosas na região do Grande ABC Paulista, que é um dos polos industriais principais do nosso país. Então, estejam todos convidados a participar desse evento. Deixei aqui para vocês o link para efetivarem as suas inscrições e também deixo à disposição o meu canal do WhatsApp para todos aqueles que queiram adentrar na nossa lista VIP e não perder nenhum evento da Abracan. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Nossos queridos participantes, desejo a todos vocês uma boa noite e uma ótima semana. Nos vemos amanhã. Pessoal, muito obrigada. Doutor, receba o nosso abraço, viu? Obrigado. Até a próxima. Até. Tudo de bom. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Doutor.